O fogo, a roda, a energia, os aviões, a ida do homem à lua. Tudo isso nos foi permitido graças à ciência. Essa arte de observar, absorver, testar, criar um método e desenvolver formas que facilitem a vida humana na Terra. E a partir de agora, iniciamos uma jornada rumo ao conhecimento científico e seus avanços. O homem começou a produzir alimento e foi isso que fez com que ele parasse de ser nômade. Ele descobriu que alguns alimentos ele podia plantar, alguns grãos que ele achou no ambiente, ele viu que ele podia plantar em um mesmo local e se fixar. Ele viu que se ele prendesse rebanhos de animais silvestres mesmos, ele conseguiria ficar mais localizado, próximo de fontes de água. Os antropólogos dizem que por conta do nosso polegar, nós conseguimos dominar o fogo. Dominando o fogo, a gente conseguiu cozinhar os alimentos. Cozinhando os alimentos, a digestão ficou mais rápida, sobrou tempo. Tempo para quê? Para produzir cultura. A partir disso, a gente começa a produzir cultura, E nessa cultura, são os hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade, a gente vai colocar religião, a gente vai colocar leis, a gente vai também colocar conhecimento. Que muito tempo depois, esse conhecimento veio ter critérios mais rigorosos, E muito tempo depois foi esse nosso conhecimento científico que nos faz avançar há 200, 300 anos. Sempre bom explicar a importância do conhecimento científico numa sociedade que hoje, cada vez mais, ele é mais importante, é o alicerce, da nossa sociedade. E a ciência social, ela é uma ciência voltada a entender o funcionamento da nossa sociedade, o funcionamento de outras sociedades. Então, assim, é extremamente necessário como reflexão e para a nossa própria transformação enquanto seres sociais. O ser humano é aquele que busca conhecer, ele tem dúvidas e quer resolver essas dúvidas. Então, quando a gente trabalha o conhecimento, o ser humano quer resolver dúvidas e trazer soluções, muitas vezes de ordem prática, também podem ser teóricas, mas de ordem prática para a sua vida e para a vida da sua comunidade. Por isso a importância da ciência. Porque a ciência no Brasil ainda é pouco entendida e muitas vezes mal ensinada nas escolas. A ciência, a palavra ciência, ela tem a ver, pela origem dela, com conhecimento. Então, quando a gente fala em ciência, nós estamos falando de conhecimento. E principalmente o conhecimento novo, aquele que a ciência descobre. E a ciência descobre esses conhecimentos a partir do quê? A partir da natureza, a partir do mundo. O conhecimento sobre como o mundo funciona, como as flores funcionam, como os peixes funcionam no mar e na água doce, como as coisas funcionam. Então a ciência, ela busca o conhecimento a partir dos fenômenos naturais. Os exemplos que eu acho que eu vou trazer aqui por exemplo, da Florence Nightingale, que ela foi a primeira enfermeira, assim por dizer, para trazer esse mundo moderno da enfermagem, Era uma época que a gente não sabia que micróbios, vírus e bactérias causavam doenças, mas ela, com a observação que ela fazia nos hospitais que ela trabalhava na Inglaterra, o que pode parecer óbvio para a gente hoje, na época não era. Então, por exemplo, pacientes acometidos por algum tipo de doença eram tratados ao lado, de camas juntas, em ambientes iguais a pessoas que tinham só uma leve resfriado, alguma coisa não tão grave. E essas pessoas acabavam sendo acometidas pela essa doença também, porque era um ambiente compartilhado, cirurgias eram feitas com o mesmo bisturi, com os mesmos equipamentos. Então a Florence Nightingale, ela fez isso, ela usou da ciência, do método científico, para falar, olha, eu acho que é legal a gente separar essas pessoas, remover restos de materiais que tinham sido descartar os materiais que tinham sido utilizados nas cirurgias anteriores. O desenvolvimento científico, através de método,
ele pode ser replicado. Então, o que diferencia a verdade da ciência do achismo, dos dogmas, das crenças, das ideologias? Nada contra a religião, nada contra as ideologias, cada um tem a sua. Mas é importante que a gente entenda qual a diferença. Quando eu falo, eu acho que essa flor, eu acho que o clima, eu acho que a temperatura, eu acho que essa carne, essa planta, eu acho, ou seja, é minha observação. Isso não está comprovado, é um achismo. Isso tem pouco valor. A ciência é diferente. A ciência estuda a natureza através de um método, chega a uma verdade, e essa verdade ela é experimental. Ou ela foi desenvolvida através de um método clássico das humanidades, das ciências sociais. Ela é replicável. E ela é uma verdade até o momento que você descobre uma maior que ela. Porque o desenvolvimento científico não para, ele é contínuo. O pesquisador está sempre procurando entender mais. Então, uma verdade hoje não necessariamente é uma verdade amanhã. Não é nada com base no senso comum, como eu acho que algumas pessoas pensam que por não ter algo mexido com informática ou ciência da computação ou questões mais palpáveis, podem pensar que não é uma ciência. Na verdade é a própria relação do ser humano com o seu entorno, é compreender a relação dele com o seu entorno, com o outro e com o cenário que ele vive, o cenário político, o cenário econômico, o cenário social. E, infelizmente, é uma ciência que, em termos de política pública, é muito pouco fomentada. A aprendizagem da ciência e dos seus constituintes, ciências físicas, químicas e biológicas, coloca o cidadão numa possibilidade de compreender tomada de decisão que envolve conhecimento científico e tecnológico e de interferir na sociedade, enquanto sociedade civil, auxiliando nos rumos da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade baseada em ciência e tecnologia, em desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico. E muitas decisões, muitas tomadas de rumo das políticas públicas são baseadas nisso, como movimento de vacinação em massa, como dotação de recursos, por exemplo, para pesquisa espacial, como dotação de recursos para o desenvolvimento de determinados insumos, determinados medicamentos. A ciência, o pensamento científico, o pensamento crítico vai te ajudar desde escolher que remédio você vai tomar, que tipo de tratamento você está tomando, discutir com o seu médico, com sua médica, que tipo de tratamento que é aquele, até a escolha mais simples, do tipo, o que você vai assistir na televisão ou o que você está assistindo, realmente é uma coisa séria que eles estão se falando, baseado em evidências ou em apenas pura opinião, né? Então, isso de ter esse pensamento crítico vai te ajudar não a ser um cientista, a gente não quer formar 100% de cidadão que vai ser cientista. A gente quer que as pessoas tenham isso para ter um pensamento crítico nas próprias decisões dela. Agora, quando nós falamos da ciência como todo, da ciência como corpo de conhecimento, ela dota o indivíduo de superpoderes para influenciar no Congresso Nacional, para militar em prol da defesa do meio ambiente, por exemplo. É fundamental que a gente perceba que o avanço tecnológico ele promove o desenvolvimento social, cultural e econômico do país. Então, de certa forma, esse avanço tecnológico tem que estar protegido, inclusive constitucionalmente. No âmbito econômico, por exemplo, nós não podemos negar o desenvolvimento que o Nordeste do Brasil está tendo no que diz respeito às novas tecnologias ligadas às energias renováveis. O texto constitucional não pode deixar de fora, nem mesmo a legislação, todas essas transformações que estão acontecendo na sociedade, e não é de hoje. A Constituição brasileira ela é bem
trabalha de forma muito adequada a tecnologia e a inovação. A geração de riqueza hoje depende da ciência. Por quê? Porque é a ciência que traz o conhecimento novo. O que é conhecimento novo? Por exemplo, a eletrônica, a internet, tudo isso veio da ciência. Todos os conhecimentos que nós temos sobre a questão quântica, sobre os átomos, foi desenvolvido, esse conhecimento foi desenvolvido no início do século passado através do desenvolvimento científico e tecnológico. E isso proporcionou todo esse avanço que o mundo tem hoje e que movimenta a economia. Movimenta a economia significa movimenta riquezas, faz riquezas, gera e tira empregos, né? Então, é muito importante o papel da ciência. É muito importante que o país desenvolva a sua ciência, porque é uma questão de soberania. E o Brasil, hoje em dia, ele tem um potencial científico extraordinário, né? Ele é uma das grandes potências científicas do mundo, graças ao nosso sistema federal de educação, às nossas universidades, grandes laboratórios, enfim, grandes espaços de produção de conhecimento que atraem cientistas do mundo inteiro, atraem pesquisadores do mundo inteiro para estabelecimento de conexões, de interações, e precisamos de muito investimento, perdemos muito investimento nos últimos anos, o que poderá nos custar muito caro no futuro, mas estamos aí, firmes e fortes. A ciência, a tecnologia e a inovação, cada vez mais, ela está sendo associada ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social dos países. Inclusive, uma crítica, né, que a gente tem sofrido, assim, e com razão, é que os países que estão em crise econômica, eles investem mais em ciência e tecnologia. E no Brasil a gente tem visto o contrário, um corte cada vez maior na pasta de ciência e tecnologia. Quando eu falo pesquisa é o mecanismo pelo qual eu faço ciência, certo? Então, um projeto de pesquisa é um projeto que eu executo, né, com meus colegas para promover a ciência pura, fundamental ou aplicada, ou inovativa. Então, pesquisa é esse o termo que a gente tem que entender. E a gente, no Brasil, muitas vezes, tem que parar a pesquisa que nós estamos fazendo porque falta dinheiro. E você perde muito do que você fez. Isso não acontece nos países desenvolvidos. Por quê? Nos países como os Estados Unidos, como a China, como a Alemanha, eles têm um planejamento que eles acreditam que a ciência é estratégica para o desenvolvimento deles. Então, eles investem. Esse tipo de ação não é economia. A gente não pode tratar ciência, investimento em ciência como gasto. É um investimento a longo prazo, ele tem que ser a longo prazo, não pensando só em produtos que vão sair pronto dali, embora eu tenha falado, a gente tem que melhorar essa cultura, mas a gente tem que investir para isso, para a pesquisa básica, para ela fomentar a pesquisa aplicada. Então, a gente cortando ali o básico, não vai ter pesquisa aplicada. A gente vai estar sempre importando coisas, sempre importando tecnologia, sempre pegando de fora e pagando muito caro por isso. É importante que ações formais na escola e não formais na sociedade permitam que os indivíduos dialoguem e convivam com a ciência da maneira mais ampla possível. Então, nós precisamos de espaços de educação científica, museus de ciência, precisamos recuperar o nosso passado pré-histórico para sabermos de onde viemos. O Brasil tem um passado pré-histórico extraordinário, que é desconhecido da maioria dos brasileiros, né? Nós precisamos reforçar a presença da ciência, da química, da física, da biologia, nos sistemas escolares, mas também do entendimento da ciência como um todo, né? Com suas ramificações para as ciências sociais, as ciências humanas, né? As ciências naturais, as ciências exatas, para que a gente tenha uma consciência ampla desse edifício e dos benefícios cotidianos que ele traz para as nossas vidas.
possível voltar bastante no tempo, né? Eu acho que os primeiros movimentos reconhecidamente científicos no Brasil, eles datam do casamento de Dom Pedro I. Quando a princesa Leopoldina veio se casar com Dom Pedro I, ela trouxe em seu cortejo cientistas de várias áreas do conhecimento para mapearem, entenderem esse território novo. Então, há uma produção científica substantiva desse período que chega até os nossos dias. Mesmo um pouco antes, quando a família real portuguesa se desloca de Lisboa para o Rio de Janeiro, mudando a capital do Império, nós não podemos nunca esquecer que Dom João VI, mesmo em fuga, ele trouxe a biblioteca dele. Então, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é a antiga Biblioteca do Imperador. Tem a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e tem o Gabinete Português de Leitura. Tudo isso começou a nutrir uma ciência nacional que, a partir daí, foi se desenvolvendo. De Dom João VI, passei para Dom Pedro I, nós não podemos esquecer o papel importantíssimo do Imperador Dom Pedro II, que tinha muito interesse em ciência, muito interesse em tecnologia. Uma das primeiras linhas de trem de ferro do mundo estava aqui, Petrópolis, Rio. Telefone, assim que o telefone foi inventado, ele estava implantado entre a residência imperial em Petrópolis e a residência imperial no Rio, a iluminação pública, né? Os grandes cientistas do mundo que passavam em navegação paravam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma das esquinas do mundo. Darwin, por exemplo, ele parou no Rio de Janeiro. A ciência no Brasil é bastante recente, né? E ela teve um crescimento exponencial quando o mundo também se acordou para o desenvolvimento científico, exatamente depois de uma guerra mundial, a maior que nós tivemos em toda a história. E o que aconteceu aí? Qual é o boom? É o interesse das pessoas? É o interesse dos governos? Exatamente o interesse dos governos que trouxe o financiamento público para a pesquisa. Porque antes a pesquisa era financiada por grandes fortunas, como foi o caso de Darwin, tá? Pelo clero, como foi o caso de Mendel, da genética, né? O Mendel foi quem elucidou a genética, o Darwin a evolução. Então, o Mendel financiado pela igreja e o Darwin financiado por grandes fortunas. E aí começaram, lá no passado, de uma maneira crescente, os mecenas, né? Aquelas pessoas ricas que queriam desenvolver, fazer algum benefício e desenvolver a arte e a ciência. No Brasil, a gente só não tem um Nobel no Brasil, porque realmente o Nobel ele é até um prêmio meio político, assim, mas o Carlos Chagas, ele mostrou todo o ciclo da doença de Chagas, desde o vetor que transmite a doença até o ciclo do próprio bicho, né? Então, ele foi um grande cientista. Então, aqui também no Brasil, teve, claro, Santos Dumont, que descobriu o avião. Então, na época também, ele junto ali com os irmãos Wright, os americanos ainda gostam de puxar um pouco a sardinha para eles, mas era mais um planadouro deles, né? O realmente que tinha um motor era com o Santos Dumont. Quando houve a grande queda da bolsa em Nova York, em 1929, e o mundo acabou, né? A economia do mundo foi para o chão, os Estados Unidos ruíram enquanto economia. O Brasil, naquele período, ele tinha uma economia muito baseada na exportação do café. E os Estados Unidos eram o grande comprador de café do Brasil. E esse comércio foi muito afetado no final, nesse momento, né? E o Brasil teve, então, o governo brasileiro, chefiado, então, por Getúlio Vargas, tomou a decisão de avançar na industrialização do país, para que o nosso desenvolvimento tivesse outros patamares que não aquele baseado numa economia agrícola, numa economia rural, produtora e exportadora de café. Olha, o Brasil ele iniciou em 1951 o desenvolvimento científico, tem caminhado. Nós temos hoje entre as 10 melhores comunidades de ciência do mundo estão no Brasil. Nós temos pesquisadores de categoria
internacional, globalizados, produziram vacina, descobriram mecanismos da Zika, enfim, nós fazemos aviões, nós temos fábrica de aviões, a Embraer, isso tudo vem da ciência. Ou seja, nós temos a agricultura brasileira, a agricultura tropical, sustentável, vem da ciência, das universidades, da Embrapa, dos pesquisadores que criaram uma condição que você veja quanto alimento nós temos no Brasil hoje. Nós exportamos, o Brasil hoje ele está vivendo das exportações do agronegócio. Isso é produto da ciência brasileira. O Brasil, da década de 70 até agora, passados aí 47 anos aproximadamente, desde a criação da Embrapa, o Brasil saiu de uma total dependência e insegurança alimentar para ser o principal provedor de alimentos para o mundo. Então, nós demos uma guinada que com investimento em ciência, trouxe o Brasil num patamar de total insegurança e dependência da importação de alimentos para um país que hoje pode fornecer alimento para o mundo inteiro. Hoje só se avança em frentes tecnologicamente demandantes quem tem suporte científico, seja através de parcerias, seja através do seu próprio investimento. Estou me referindo a empresas que investem em pesquisa científica. No caso da Embrapa, é um investimento do Estado para a sociedade brasileira. Se a gente tem de forma mais específica a Constituição de 88, percebamos, a Constituição de 88 não é isolada do mundo. Nós temos mais de 100 constituições que abordam a ciência e tecnologia. Mas, trabalhando especificamente as constituições brasileiras, a gente percebe que indiretamente, questões relacionadas à ciência, à liberdade científica, todas essas questões indiretamente já são protegidas por outras constituições brasileiras, como, por exemplo, a Constituição de 1891, que no seu artigo 35, de forma muito clara, vai tratar do desenvolvimento das letras, artes e ciências. Na verdade, a Constituição de 88, ela foi a primeira que destinou um capítulo específico para ciência, tecnologia e inovação. Originariamente era ciência e tecnologia, mas com uma emenda constitucional veio a inovação ser inserida também. Anteriormente, se falava em ciência muito no aspecto de liberdade de pesquisa científica. Então, muito do aspecto do pesquisador ter a liberdade de escolher seu objeto de pesquisa, de ser uma forma de desenvolvimento da própria personalidade, e de expressão também, dele se expressar cientificamente. Então, era muito vinculado ao aspecto que a gente chama no direito da faceta negativa, do Estado não intervir muito e deixar livre esse pesquisador para que ele possa produzir sua pesquisa, para incentivar a cultura, para incentivar a própria produção da educação e etc. As outras constituições também indiretamente vão proteger todas essas questões. A de 1934, no seu artigo 148, a de 37, no artigo 128, que ele vai dizer que as artes, as ciências e o ensino são livres. A de 46, a de 1967 também vai repetir que artes, ciências e ensino são livres. A emenda constitucional de 69, até chegarmos à Constituição de 1988, que de fato é a mais completa. Com a Constituição de 88, esse cenário ele muda um pouco. Por quê? Porque é visto a ciência como uma tarefa, como um dever a ser perseguido pelo Estado. Então, o Estado ele não pode simplesmente agora deixar livre só no aspecto da faceta negativa da liberdade de pesquisa científica. Ele tem que estimular, ele tem que incentivar, ele tem que criar políticas públicas de incentivo à ciência, tecnologia e inovação.
existe um estímulo de se vincular, de se ter uma parceria público-privada, então de se ter uma vinculação. Não por outra razão, a gente tem aí, vem posteriormente à Constituição de 88, o que se chama do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é essa legislação que busca uniformizar tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente já tinha em termos de ciência, em termos de inovação, ela busca estimular essa legislação e essa política, estruturar essa política. E essa ciência precisa ser desmistificada, para que cada vez mais pessoas, principalmente os jovens, tenham um acesso maior a essas informações e que desenvolvam, muitas vezes, aquele espírito crítico que eles têm a partir de pesquisas que, eventualmente, podem fazer, tanto no ensino médio, mas primordialmente no ensino universitário. Hoje, eu acredito que a ciência é a grande chave para o desenvolvimento político, desenvolvimento social e econômico. E quando eu digo assim, a gente ter estudos não só nas áreas de sistemas de informação, nas áreas da economia, mas ter também estudos nas áreas das ciências humanas e das ciências sociais para justificar determinadas atitudes governamentais, determinadas ações governamentais e para tornar um diálogo maior. Eu acho que se a gente tivesse um diálogo pautado muito mais na ciência, a própria democracia ela se tornaria se sairia mais fortalecida. A ciência é uma ferramenta. Ela vai ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Não tem como a gente fazer, ela é só uma ferramenta, não é ela que vai causar, é como se desse uma faca na mão de alguém. Ela pode usar para cortar um pão, ou ela pode usar para sair pegando alguma pessoa. O Brasil investiu muito, mas muito, através do CNPq, da CAPES e de várias outras instituições de fomento à pesquisa, em formação de pessoal. Então, o nosso corpo de pesquisadores, de cientistas do Brasil hoje é muito sofisticado. O que nós precisamos é que, de fato, a gente consiga, mas a gente entende que o país passa por crises, mas a gente precisa de garantia que o fomento chegue até os desenvolvedores da pesquisa, para que a gente possa transformar esse valor investido em produtos para a sociedade, em alimentos para a sociedade, em energia para a sociedade. A gente sempre teve essa característica de ter uma ciência muito boa aqui, desenvolvida principalmente dentro das universidades. O problema só é realmente, em algum momento a gente decidiu não ser mais um país que investia tanto em ciência. A gente gostava de fazer ciência, mas era visto muito como uma classe de elite, né? Uma coisa de elite para ser cientista. Apesar dos pesares, nós estamos vivendo um cenário de pouco investimento na educação, de pouco investimento na ciência, de pouco investimento nos nossos grandes laboratórios, né? De um descaso com a produção científica nacional. Apesar disso, o Brasil tem grandes quadros que, uma vez apoiados, podem permitir ao nosso país de grandes passos. A busca pelo conhecimento é contínua e incansável. O desenvolvimento da ciência nos trouxe até aqui, facilitou nossa alimentação, nos protegeu do frio e aproximou as relações humanas. No segundo episódio do documentário sobre ciência, vamos desmistificar o conceito dessa área de estudo tão temida por alguns, mas que está em tudo que vemos, ouvimos e tocamos.